Fala galera, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha trajetória, coisas que eu estudei, né, pra entrar na área e assim, coisas que vocês precisam ter, né, não só tecnologias, mas algumas outras coisas pra entrar na área e se manter, né, bem nela. E algumas vantagens e coisas que vocês precisam saber, né? Bom, eu entrei na área de tecnologia totalmente do zero, eu não sabia nada. Eu comecei a ver vídeos de tutoriais, vendo como que era a rotina, né, de quem trabalhava como desenvolvedor, como engenheiro, vários outros para mim conseguir me identificar em qual faculdade eu entraria, né. Então eu comecei a ver, um dos principais do início foi HTML e CSS, que a gente vê no início, né, geralmente. Eu comecei a participar também de alguns cursos gratuitos que tinha, né. Então a gente tem bastante cursos hoje em dia até, e eu fiz assim todos os cursos gratuitos. Eu consegui entrar também num programa que foi por sorteio, né? Então eu consegui entrar no programa que deu alguns cursos também de graça para as pessoas que tinham sido sorteadas, né? Então assim, hoje em dia tem vários programas, tem do Santander, tem Boticário, acho que ainda tem. Então eu comecei a fazer cursos gratuitos, mas era mais para a parte de programação em si, né? Então era mais coisas técnicas. E aí depois eu entrei na faculdade e aí eu tive matérias, né, de lógica, Java, que a gente usava mais para lógica, né? Então escolheram uma linguagem específica. Então eu estudava Java, eu pegava alguns livros, principalmente PHP, porque na minha faculdade não tinha PHP. E na época eu estava estudando ele, então eu pegava alguns livros da biblioteca e lia um pouco e tentava praticar em casa às vezes também, né? Então, sem contar assim, essas palestras que tem eventos online, eu nunca cheguei a fazer de participar de eventos presencial, então sempre foi online por conta, né, que eu trabalhava e fazia faculdade, então cursos online, tudo online. E aí eu, né, fazia a prática e tudo mais. E aí na minha faculdade tinha banco de dados, né, segurança da informação, vários outros tipos. E assim, eu terminei ela, que é Tecnologia e Sistemas para a Internet, é quase um ADS, né? Então tem algumas coisas relacionadas à engenharia de software, sistemas de informação e essas outras que eu mencionei aqui. E aí com isso, não só cursos, né, participando de alguns eventos online, eu também fazia muito projeto. Então eu tinha muito projeto bem básico, que eu tenho até hoje no meu repositório, que era assim, projeto bem básico mesmo, landing pages, comecei com landing pages. Eu usava bastante também como treinamento de front, né, o CodePen, eu tenho bastante coisa lá até hoje. E assim, é mais coisas de programação, essa minha jornada do início, né? Mais coisas de programação, porque a ideia é tipo, eu queria ser desenvolvedora full stack. Então, ou, sei lá, back-end ou algo do tipo, né? Mas queria ser desenvolvedora. E aí, eu comecei a fazer projetos, né? Landing page, vários outros, pra praticar. Também tinha cursos que eu conseguia praticar projetos criando, né, dentro do próprio curso, ou até eventos, né, que o pessoal fazia live, mostrava como fazer, então você conseguia fazer na hora lá, então era bem legal. E aí no meu quase no final da faculdade, no penúltimo semestre, aí eu entrei pra vaga que eu tô hoje, né, então eu entrei pra empresa e o meu conhecimento era assim, mais da faculdade, coisas que eu tinha aprendido. Então, a minha lógica em si não era tão boa, né? E conhecimento no geral também. Então, algumas coisas eu fui aprendendo que eu precisava de algumas tecnologias da empresa. Então, eu fui aprendendo, fazendo cursos, né, durante o tempo. Mas também, quando eu entrei, eu fiz um teste. Então, tipo, a grande maioria você vai fazer um teste técnico de conhecimento, né? Então, você faz algum teste. O meu foi PHP orientado a objetos. E aí eu tinha que resolver algumas coisas que tinha uma lista, né, de coisas pra você resolver. Era uma coisa pronta e aí você resolvia algumas coisas e alguns você desenvolvia algo novo, né? Então aí eu tive uns dias pra terminar o teste, eu tive entrevista e aí que eu entrei. Quando eu entrei, aí eu tive uma diferença bem grande, assim, de tipo conhecimento, né? Porque
Aí eu percebi, porque tem uma diferença de você estudar programação e você realmente trabalhar, porque são coisas bem diferentes. E aí você começa a entender mais ou menos essa diferença. Então, assim, contando um pouquinho da minha trajetória, né? E também eu queria falar pra vocês a diferença, porque temos desenvolvedor e engenheiro de software, né? O desenvolvedor, ele é mais pra parte técnica, então ele tem tarefas pra ele resolve, ele não, assim, ele recebe, por exemplo, uma tarefa, ele não vai necessariamente com foco em pensar no planejamento das coisas. Assim, é claro que a gente pensa em performance, algumas outras, né, coisas assim, mas o foco é mais técnico, né? E o engenheiro, ele tem mais com foco no planejamento. Então, planejamento, entra performance, arquitetura também. Então, se precisar fazer um projeto, ele consegue fazer a arquitetura daquele, né? Usar uma arquitetura que faz sentido. Então, ele pensa tudo isso, né? Porque um software, ele tem vários, dependendo de como vai ser o seu projeto, ele pensa como que seria melhor estruturado, né? Então ele entende essa parte de arquitetura, padrões de projeto, né? Toda essa parte. É como se o engenheiro fosse um engenheiro civil, né? Tipo um engenheiro civil, e o desenvolvedor fosse tipo o pessoal da obra, né? Que faz o que o engenheiro pensou. Então, mais ou menos isso. É claro que o engenheiro, ele também sabe programação, né? Então, tipo, ele trabalha com programação. Só que a diferença é que ele planeja mais do que o desenvolvedor, né? Tentando resumir aqui o que seria a diferença de cada um, né? Então, algumas coisas que você pode estudar para ser engenheiro. É como eu falei, o engenheiro, né, precisa saber de arquitetura, conhecer o sistema que trabalha também, né, óbvio, mas o sistema, como ele funciona, como se conecta as coisas. Ter conhecimento, né, de padrões de projeto, lógica de programação, que é, né, um dos principais, back-end, front-end também, né, no caso, sei lá, uma linguagem boa para começar, Python, ou Java também, né, então assim, mais estrutura de dados e algoritmos também. Quase o mesmo tipo de conhecimento do desenvolvedor, que precisa saber tecnologias, coisas técnicas, mas também algumas coisas assim, meio fora, né? Uma coisa mais de planejamento. Mas durante o trabalho, você vai adquirindo mais essa habilidade de planejar as coisas, né? Então, como eu entrei mais desenvolvedor, então eu fazia mais assim. Eu não tinha muita decisão técnica, não tinha. Hoje eu tenho um pouco mais, mas não é tipo, né? Porque eu ainda não tô no nível pleno, sênior, mas não tinha decisão técnica, eu só fazia as coisas mesmo, porque eu não tava aprendendo, né? Então, tem também outras coisas também da questão de planejamento, você saber arquitetura, saber como resolver bugs complexos, né? Consultas complexas também, então vai aumentando, né? E eu mexia mais com algumas mais tranquilas e, consequentemente, pedia mais ajuda do que eu peço hoje. Então, algumas software skills que destacam muito, a gente não pode esquecer do inglês também, porque, assim, é questão de comunicação, então, comunicação no geral. Você saber se comunicar com o seu time, com outras pessoas, saber mostrar valor no que você fez, né? Porque você precisa disso também. E, assim, conseguir realmente vender o seu peixe, né? Das coisas que você faz. E também questão de inglês, né? Que é muito bom se você quiser focar em empresas por fora, ou até, assim, já ter o inglês, né? Que facilita também na programação, para você entender algumas coisas, principalmente documentação, esse tipo de coisa. E assim, melhora a comunicação, né? Porque se precisar de alguém em inglês, você sabe. E questão assim de ser mais flexível com as coisas, e mais coisas assim que você consegue ter dentro trabalhando, né? Mas você mostrando isso em entrevista, que você, sei lá, tem experiência com pessoas, sabe? Você fez
você montou um grupo de desenvolvedores para fazer um projeto, você pode mostrar que você tem, digamos que uma experiência com uma equipe, né, técnica, então isso ajuda muito. Então, assim, coisas que vão destacar muito. Eu acho que é uma coisa que tem que focar muito é comunicação. Usa, assim, bastante e é uma das principais que a gente usa, na verdade. Não é só questão de conhecimento técnico, né? E, assim, algumas recomendações de coisas que eu fiz. Tem jogos também que você pode estar fazendo durante, por exemplo, você está estudando alguma coisa, tutorial, vídeo, alguma coisa, e aí você também pode ver alguns jogos. Tem jogos de programação, também tem canais no YouTube para você ir aprendendo. Tem muitos canais com cursos gratuitos, principalmente assim, Python e tal, né? É muito bom, eu recomendo muito o curso em vídeo, porque ele tem muita coisa mesmo e, tipo, explica muito bem. Outro também que é bom é o código-fonte, porque ele tem o dicionário de cada coisa. Então, você quer saber o que é um Firebase, né? Alguma coisa assim. Você pode entrar no vídeo que eu acho que eles têm um vídeo falando sobre isso. Então, tem vários outros. Flutter, né? Então, tem vídeos explicando. Tutoriais também, tem alguns, né, que você consegue achar. Os melhores são da gringa, então é uma coisa, outro ponto de saber inglês é porque os tutoriais, né, da gringa são melhores. Na questão, assim, de programação, porque você vai ter mais opções de coisas, né, tipo, você pode ver algo do Brasil, um tutorial Brasil, mas também dos Estados Unidos, né, então você tem mais um conhecimento ali, então facilita até nisso. Eu fiz cursos na Alura, na Udemy. O que eu mais prefiro hoje em dia é a Udemy, que eu uso. Mas quando eu entrei, eu fiz na Alura alguns cursos, principalmente front-end, Java e metodologias ágeis, se não me engano, algo assim que eu fiz também lá, né? E também, assim, aconselho vocês procurar eventos de tecnologia, se puder ir, porque eventos de tecnologia tem vários tipos de palestras. Então, pode ter de tecnologia, pode ter algo de empreendedorismo, tem várias coisas assim, né? E de tecnologia é bem interessante porque não é uma coisa só. Você pode ter, principalmente, que está tendo muito, palestras de IA, né? Então você pode ver palestras de IA, ao mesmo tempo saber alguma novidade, atualização, né, dentro do próprio evento. Pegar algumas informações, até tem algumas de padrões de projeto mesmo, algumas palestras, porque facilita, né? Além de você estudar, você vê uma palestra que é mais resumida sobre aquilo, né? Ou que a pessoa, vários tipos de pessoa fala de uma forma, você acaba aprendendo de alguma delas você vai aprender, né? E assim, também tem uns sites para você treinar lógica de programação e algoritmo, porque tem alguns exercícios e você faz, né? E assim, eu recomendo muito fazer projetos, né? Fazer testes de exercícios e tal dentro de sites do tipo, e também cursos, né? Para vocês terem certificado ou verem no próprio vídeo, né? Então tem vários interessantes também. O que eu acho bem legal para a questão de graduação e pós, eu recomendo a FIAP, porque eu acho muito legal. Inclusive, talvez eu vou fazer uma pós dentro da FIAP. Então, assim, são algumas coisas que eu recomendo para vocês. Resumidamente, a minha trajetória. Talvez eu faça um vídeo futuramente mais específico, né, de coisas assim, mais da linha do tempo mesmo, mas só explicar para vocês algumas coisas que vocês podem aprender, né, pra entrar na área. E é isso, galera, até o próximo vídeo.